Amém? Bom, e vamos iniciar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, se fosse para mim dar um título, seria Alegrais no Senhor. Olha que tema bonito, né? A alegria no Senhor. Na teoria, ela é linda, a alegria no Senhor, mas na prática, no nosso dia a dia, não é algo tão simples assim. Então, eu queria começar antes fazendo algumas ressalvas para vocês, porque eu entendo que cada pessoa está numa estação. E aqui nós somos um grupo de mães e filhos que oram, e eu creio que cada pessoa está numa estação. Há pessoas que vão estar aqui passando pelo luto, ou passando por um grande problema com os filhos, porque a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós passaríamos sim por aflições, nós teríamos problemas, nós teríamos lutas, sim. Mas Jesus venceu o mundo, ele veio aqui, ele morreu na cruz e ele venceu o mundo. Então, se o nosso Deus venceu o mundo, nós somos mais do que vencedores. Então, assim, eu gostaria de deixar para vocês a primeira coisa, um versículo lá em Romanos 12:15, que diz: Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, irmão, se você está passando por uma estação de luto nesse momento, se você está passando por uma estação de perca nesse momento, chore sim, derrame todas as suas lágrimas, mas saiba que há momento para o início do choro e há momento para o término do choro, que o nosso papel é a gente se alegrar no Senhor. E lá em Eclesiastes 13:1 complementa essa palavra, dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, gostaria que realmente vocês entendessem essa palavra com amor, com carinho e que vocês vivessem essa estação da melhor forma, mas saibam que a estação é um momento de início e de término também. Então, vamos à palavra. Bom, a alegria no Senhor. E olha só, como é gostoso a gente ver alguém sorrindo, como é gostoso a gente ver alguém alegre. Quando a gente se aproxima de alguém que está com cara fechada, amarrada, que é negativo, a gente se sente até mal, né? Parece que a gente sai dali com uma energia negativa, sai ali com um peso. Agora, quando a gente está perto de alguém que sorri, de alguém que é positivo, como é gostoso, a gente quer ficar cada vez mais perto daquela pessoa. Só que a alegria, o sorriso, ele é um exercício, é algo como o perdão, que ele não é uma emoção, ele é uma decisão. E nós temos que nos decidir se alegrar, sorrir para a vida a cada dia. Como assim? Ó, se de manhã a gente já decidir se olhar no espelho, sorrir para nós mesmos e dizer: Deus, tu és o nosso Deus. Senhor, tu és o meu Pai. Jesus é o Senhor que vai comandar esse dia. Então hoje eu decido me alegrar no Senhor. Essa palavra não é só para vocês, irmãos. Essa palavra Deus me confrontou. Porque quantas vezes a gente tem tantas coisas boas na nossa vida. Nós temos, não sei, 1.000 coisas boas. E de 1.000 aparece umazinha coisa ruim. O que a gente coloca mais em foco? Para coisa ruim. A gente esquece de todas as coisas boas que o Senhor fez para nós. E se a gente for ver tudo que Deus faz para a gente, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas quando eu me converti, a minha pastora na época, ela me incentivou a eu começar a orar e escrever os meus pedidos, escrever os meus agradecimentos. E quando você retorna lá, você vê todos os feitos que Deus já fez para você, coisas tão pequenininhas hoje para você, mas só que naquela época era algo enorme, era algo que realmente para você fazia todo sentido, o teu foco, a tua visão estava naquele problema. Só que hoje Deus ele já trouxe a solução. Você é grato por tudo? Se a gente for falar hoje, é tudo que a gente é grato. Se a gente começar a contar tudo que a gente tem de gratidão, tudo aquilo que Deus já fez pra gente, só da gente estar aqui, a gente está com os olhos abertos, a gente está acordado, nós temos um lar, a gente tem alimento, a gente tem roupa, a gente tem uma família. Tantas coisas para a gente agradecer e tantas coisas para a gente se alegrar no Senhor. Então, nós temos que sim sorrir para a vida e nos alegrarmos no Senhor a cada dia, a cada manhã. A gente tem que decidir se alegrar. Lembrando que
O amor, o perdão, a alegria, eles não são uma emoção, irmão. Eles são uma decisão que a gente tem que decidir fazer isso. A gente tem que decidir colocar isso em foco. Mas hoje eu trouxe para gente 8 pontos que são coisas que pequenininhas, mas que tiram a nossa alegria, tiram a nossa paz. Então hoje eu quero colocar para gente algum desses pontos e falar o que a palavra de Deus diz para cada um desses pontos. A ansiedade, a preocupação, a depressão, ataques do inimigo, andar com pessoas negativas, ganância e nunca estar satisfeito, comparação e falta de perdão são alguns dos pontos que nos levam a nos aborrecermos, a deixarmos essa alegria do Senhor e a sempre estarmos murmurando, a gente está falando de problema. Vocês já viram aquelas pessoas que, para puxar assunto, fica assim, né? Nossa, vai chover. Nossa, olha como isso deve estar ruim. Nossa, olha. E, gente, isso a gente se contamina. A gente assiste tanto jornal, tanta notícia ruim. A gente já sabe, na Bíblia está escrito que nesse mundo nós teríamos aflições. Na Bíblia já está escrito tudo do fim dos tempos. Então, para a gente deveria ser algo normal. Tá bom, tem que passar. Mas a gente fica dando foco. Então, vamos aos pontos. Bom, o primeiro é a ansiedade. A ansiedade é a gente querer, né, já pensar lá no futuro, pensar na frente. E Deus realmente está falando comigo nessa palavra, viu? Porque eu sou muito ansiosa, mas que na palavra do Senhor diz lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, Jesus ali, falando através de Paulo, né? Tá falando que é um antídoto ali contra a ansiedade. Então, que a gente consiga entregar essa ansiedade para o Senhor. O Senhor está dizendo para a gente: não fiquem ansiosos. Olha, quando a gente olha aqui, se vocês começarem a reparar na natureza, gente, aqui na Inglaterra, pode estar nevando, pode estar chuva, pode estar aqui. Tem dia que todas as estações do ano tá em um dia só. Se você olha pela janela, você olha os pássaros, você olha os esquilos. Gente, eles estão ali, estão vivos, estão voando, estão bonito, não estão reclamando, não tem nenhum raquítico, tá tudo bonitinho. Por quê? Porque Jesus cuida. E se Jesus está cuidando daqueles animais, ele também vai cuidar da gente. Mas só que quantas vezes que a gente já não se preocupa tanto com o dia de amanhã? Não digo que não é para a gente se preocupar, porque sim, nós temos que ter uma reserva de emergência, a gente tem que se preocupar sim com a nossa aposentadoria, a gente não pode só deixar Deus dará. Mas, irmãos, a gente também tem que aprender até que ponto eu tenho que me preocupar e até que ponto é Deus, é só Deus. A gente não sabe o próximo segundo, se a gente vai morrer, se Jesus vai voltar, o que vai ser. Então, a gente tem que se alegrar cada dia e deixar o excesso de ansiedade para lá. E como eu falei, essa palavra está falando muito comigo. Bom, o segundo ponto, ele é a preocupação. Olha só, a palavra preocupação. Por quê? É algo que a gente está se preocupando por antecedência. E se você parar aí para pensar, quantas coisas na nossa vida a gente se preocupa e as coisas nem chegam a acontecer? Porque a gente se preocupou. Nossa, olha, fulano vai vir, o que eu vou fazer? Nossa, olha, eu vou receber a visita, vai ficar tanto tempo aqui em casa. Meu Deus, o que eu vou passear? Às vezes a visita nem vem. Ou, tem tal coisa para fazer. Às vezes isso nem acontece e a gente se preocupou à toa. E lá na palavra do Senhor, em Mateus 6, do 25 ao 27, diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem o que beber, nem o seu próprio corpo quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então é o que a gente acabou de falar dos animais.
porque Deus, ele cuida de tudo. E eu acho interessante essa última frase: não tem vocês mais valor do que elas. Será que a gente realmente se posiciona como filhas e filhos do Pai? Será que a gente realmente se coloca nesse lugar de príncipe e de princesa e sabendo que a gente é filha do Pai? Quantas coisas que a gente deixa de desfrutar na nossa vida por a gente não se posicionar no lugar que o Pai tem pra gente. Então é realmente isso, gente. A gente não se preocupar tanto. Preocupação a gente tem que ter sim. Ah, tem uma conta para pagar semana que vem. Então, a gente tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. Mas não adianta a gente só querer se preocupar e não agir. Então, a gente tem que agir, mas agir tudo em sabedoria, discernimento dados pelo Pai. Terceiro ponto, depressão. Eu sei que esse é um assunto que ele é bem complicado, que é um assunto que envolve várias coisas, envolve fator genético, ambiente, pessoas, tem muita coisa, e não sou eu que vou dizer cada uma das coisinhas que tem, todos os métodos de tratamento, tantas coisas assim. Mas hoje vamos falar do alegrais no Senhor e a depressão, o que fala à luz da Bíblia. Gente, lembrando que a depressão não é algo só espiritual, ela tem que ser tratada sim. Deus colocou médicos na terra, profissionais para serem tratados, para a gente poder buscar ajuda neles. Sim, o nosso Deus pode fazer um milagre, o nosso Deus pode reverter uma situação em segundos. Porém, a gente tem que sim buscar ajuda. Não vamos levar as coisas só para o âmbito espiritual. Então, aí, em Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, irmão, sim, Deus, ele afasta a dor. Deus, ele é especialista. O nosso Deus, ele é o médico dos médicos. Ele traz a cura para a gente. Então, a gente pode usar todo o tratamento para depressão, para ataque do pânico, para tantas outras coisas, para tantas coisas que estão entrando tanto na nossa mente, buscando o Senhor, mas também buscando ajuda, irmãos. E assim a gente vai conseguir se alegrar cada dia mais no Senhor, porque infelizmente o inimigo ele tem trazido tantas coisas, tantos ataques para nossa mente, é tanta poluição para nossa mente que a gente acaba se deprimindo, realmente assim, deprimindo, ficando para baixo, tirando o sorriso da nossa vida, tirando essa alegria da nossa vida. E Deus, ele quer que a gente seja pessoas alegres, ele quer que a gente se alegre no Senhor. Amém. No ponto 4 é o ataque do inimigo. E aí é algo que a gente acabou também de comentar um pouquinho dos ataques. E lá em Efésios 6, do 11 ao 12, diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, essa parte dos ataques do inimigo. Gente, o inimigo, ele ataca de todas as maneiras. Então, que a gente peça realmente para o Senhor nos revelar aonde que a gente está dando brecha, para o Senhor nos revelar quais pontos na nossa vida a gente tem que mudar, gente, porque não adianta a gente só ler a palavra, só ouvir aqui o devocional e não alterar a nossa vida. Gente, a conversão é o que? Nós vimos na contramão do mundo. A conversão é o que? É a gente buscar o Senhor. Senhor, olha, eu estou errando, mas aonde que eu estou errando? Me mostra como mudar. E assim a gente consegue se libertar dos ataques do inimigo. Não é fácil, gente, porque o inimigo ele vai atacar mesmo a gente com as brechas tudo fechadinha. Mas quando a gente está no Senhor, quando a gente busca no Senhor a cada dia, quando a gente se reveste com essa armadura de Deus a cada dia e a gente decide andar no Senhor, decide perdoar, decide amar, decide se alegrar, as brechas, esses ataques, eles vão diminuir, eles vão realmente serem amenizados e a gente vai estar mais forte
para que a gente consiga enfrentar todos esses ataques. Porque quando a gente se posiciona no Senhor, é o Senhor que vai nos dar essa força para a gente estar blindado contra os ataques do inimigo. Ponto 5, andar com pessoas negativas. Gente, tem aquela frase, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. E olha, realmente, isso muitas vezes faz sentido. Nós estamos aqui para a gente influenciar o mundo com a palavra do Senhor. Mas quantas vezes que é o mundo que nos influencia? Quantas às vezes a gente vê uns testemunhos, né? Que a pessoa vai para tentar influenciar alguém, tentar chamar para Cristo e no fim ela acaba se perdendo. Então, gente, nós temos que saber com quem a gente anda. Temos que nos revestir da armadura de Deus antes da gente andar com qualquer pessoa, pedir para o Senhor orientação, se as pessoas que a gente está andando, se Deus realmente quer que a gente esteja com elas ou não. Eu sempre oro assim, né, Senhor, abre as portas que são do Senhor e fecha aquelas que não são. Isso também é para as pessoas, gente, porque às vezes você acha que está fazendo um bem de estar com alguém, mas será que Deus realmente quer que você ande com aquela pessoa? Porque a gente tem que realmente amar todo mundo, mas não é todo mundo que a gente tem que contar da nossa vida pessoal, não é a todo mundo que a gente tem que levar para nossa casa, não é a todo mundo que a gente tem que ter um relacionamento diário. Então, que Deus nos ajude e mostrando a quem a gente tem que ter essas pessoas na nossa vida. E lá na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz que aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Então, irmão, se a gente anda com alguém que é muito negativo, com alguém que sempre tá com a cara amarrada, a nossa tendência é a gente também ficar assim. Então, que a gente ande com pessoas sábias, com pessoas que se alegrem no Senhor, com pessoas que pode ter um problema, pode ter uma tribulação, mas a pessoa vai ali continuar firme, sorrindo. E a gente tem que andar. Não tem como a gente viver sozinho, não, irmão. Não tem como a gente querer falar, não, eu vou caminhar sozinho, que é melhor, porque as pessoas são tudo problemáticas. Não. Deus colocou a gente nesse mundo para a gente viver em comunhão. Gente, até na palavra de Deus está escrito, gente, que gente, quando tem dois dormindo juntos, a gente se aquece. Quando um cai, o outro pode levantar. Então, sim, nós temos que viver em comunhão, mas peça sabedoria para o Senhor. Com quem você tem que andar? Amém? Vamos ao ponto 6, ganância e nunca estar satisfeito. Isso também é algo nosso, né? Porque assim, às vezes você pediu algo para Deus. Você pediu uma casa para o Senhor. Daí você conseguiu a casa, Deus te abençoou, amém, aleluia. Aí você olha que seu amigo também conseguiu uma casa. Só que a sua casa tem 2 quartos, a do seu amigo tem 4. O seu quintal é pequenininho, o do seu amigo é double. Então, assim, a gente olha e fala: Deus me deu, mas o do fulano é muito melhor do que o meu. E aí entra, a gente nunca está satisfeito. Deus já te deu algo. Você já tem algo. Sim, você pode melhorar, gente. Deus quer que a gente melhore, que a gente ganhe as coisas e tudo mais, mas que a gente também seja grato por aquilo que Deus já nos deu e sermos satisfeitos, porque Deus ele vai dar mais para a gente a partir do momento que a gente for grato e satisfeito com aquilo que a gente tem. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10 diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, não é você ter dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor que você coloca que é a raiz de todos os males. Então, assim, é onde está o teu coração. Então, você pode sim ganhar dinheiro e Deus até se alegra, gente. Quanto mais dinheiro a gente ganha, a gente mais tem a tendência de ajudar as outras pessoas. Mas a gente tem que saber
está satisfeito e essa palavra é ganância, o contentamento é que tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Uh, Ponto 7 é a comparação. Gálatas 6:4 diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar-se a ninguém. Quantas vezes a gente se compara com as pessoas e na comparação nós deixamos de fazer muitas coisas? Vamos supor aqui, a Cris me convidou para me trazer a palavra. Daí ela convidou uma outra pessoa, a pessoa fala assim: ai, Cris, desculpa, eu não vou ir não, porque olha, fulano é melhor do que eu. Ai, eu nem tenho capacidade para isso. E a gente está se comparando. Gente, Deus, ele tem espaço para todo mundo. Do jeito que eu falo, você não vai falar, você vai atingir o público que eu atinjo, você vai atingir um outro público. Então, assim, Deus tem espaço para todo mundo. Então, não se compare com a outra pessoa. Você tem o dom, eu tenho o dom. E assim, a gente junto pode ganhar muitas almas. Amém? No 8, que é o último, é a falta de perdão. E como nós falamos aqui já antes, perdão, ele não é uma emoção. Perdão, ele é uma decisão. Gente, se a gente não perdoar, quem vai sofrer é a gente. Olha só a oração do Pai Nosso. Olha só tantas coisas. Se a gente não perdoar, Deus também não vai perdoar a gente. Então, irmãos, a gente tem que se posicionar e perdoar. Lá em Efésios 4:31-32 diz: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Bom, então aqui foram alguns pontos que eu queria trazer realmente para a gente sobre perdão, sobre como a gente se alegra no Senhor. Algumas chaves que eu acho que, se a gente colocar tudo isso de lado, se a gente usar a palavra do Senhor, a gente consegue se decidir, se posicionar e se alegrar a cada dia. E lá na palavra do Senhor também em Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, a alegria, ela é um fruto do Espírito. Quando a gente se alegra, a gente tem que estar sabendo que é um fruto do Espírito, assim como a bondade, assim como a benignidade. Isso é algo que Deus colocou pra gente. Deus não quer ver a gente triste. Você imagina, irmão, você falar para as pessoas que você é cristão e você sempre está triste. Você acha que você vai conseguir convencer alguém a ser cristão também? Gente, nós temos que nos lembrar que nós somos a Bíblia para muitas pessoas que nem vão nunca ler a Bíblia. Então, sim, irmãos, a gente tem que se alegrar a cada dia mais, nós temos que buscar ao Senhor. Em Abacuque 3, no 17-18, diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Então, irmão, mesmo que a gente tiver problema, mesmo que a gente estiver passando por provação, que a gente se alegre no Senhor a cada dia. Irmãos, a minha filha acordou, deixa eu só pegar ela, filha, me perdoe.